alteração de fachada é o recordista de demanda judicial nos condomínios. A alteração de fachada é uma das questões mais polêmicas que a gente tem na vida do condomínio. Primeiro, para definir o que é fachada. A alteração de fachada é algo grave, é alguma coisa que agride a fachada do condomínio, de forma que alguém da rua olha para o prédio e consegue identificar aquela alteração, que mexe com o padrão arquitetônico do empreendimento. Isso é alteração de fachada. Por exemplo, a colocação do vidro, que muita gente diz que altera a fachada, na jurisprudência os tribunais têm entendido que a colocação de vidros transparentes, ou seja, aqueles incolores sem alteração de caixilhos, não altera a fachada. Fechá-la com vidro não é uma alteração de fachada, porque assim, todo vidro, qualquer dessas opções que não são alvenaria, que não transformam a cor, etc. e tal, não são consideradas alterações, são modelos de preservação, inclusive de segurança. Por exemplo, é o caso da rede, quando as pessoas põem rede de proteção para as crianças. O que a gente recomenda num prédio é que a gente tenha aprovado em assembleia qual é o tipo de, o caso de fechamento em vidraçamento. A assembleia, ela não pode alterar a fachada, ela não pode deliberar para alteração de fachada. O Código Civil é claro, é defeso a qualquer condômino alterar a fachada, ou seja, é proibido alterar a fachada. Para que isso ocorra, precisa de uma aprovação unânime dos condôminos, não são daqueles que estão na assembleia, são dos condôminos, da massa condominial. Hoje em dia, envidraçar a varanda e colocar depois uma cortina, tudo isso padronizado e definido em assembleia, não configura alteração de fachada. A Prefeitura de São Paulo autoriza numa boa, não fiscaliza os prédios por conta disso, não precisa ter 2/3, não precisa ter unanimidade, basta uma assembleia simples. Esse quórum dessa assembleia, para padronizar um fechamento, não considerando alteração de fachada, apenas a colocação de um vidro transparente, maioria simples. Mas a palavra de ordem é padronização nesses itens grandes. Vai envidraçar a varanda? Todo mundo com o mesmo projeto. Vai colocar cortina? Todo mundo com a mesma cortina, a mesma espessura, a mesma cor. Aí o prédio continua com a fachada bonita. Então o prédio vai aprovar cortina, decalque, mobiliário e a forma com que eles vão utilizar. Então deixar tudo detalhado. E cada condomínio tem liberdade para estabelecer os seus critérios. Eu conheço um prédio, por exemplo, que eu advogo na Vila Nova Conceição, que o síndico é obcecado por padronização de fachada. Então ele não deixa ninguém nem trocar a lâmpada das varandas. Ele quer que todo mundo tenha a mesma cor de lâmpada na varanda, as lâmpadas no mesmo lugar, porque ele acha que senão a sacada fica horrorosa e a fachada fica muito feia. E na mesma rua, eu advogo para um prédio que o síndico falou, ó, gente, iluminação cada um faz a sua, se quiser colocar na televisão na varanda, pode colocar. E para aquele condomínio funcionou bem, para o outro não funcionou. Todas as vezes em que sai fora do padrão, é fundamental conversar com o proprietário que fez a modificação, informar ele que está fora, de acordo com o que foi. Caso não tenha sucesso, imediatamente temos que fazer a carta notificando e, se não fizer, entrar com o processo para que ele desfaça o que ele fez. Se a gente deixar correr, é muito delicado, porque outras pessoas falam, puxa, já que fez, eu acho bonito, eu faço também. Aquele condômino que colocar um vidro de cor diferente ou com uma esquadria diferente, esse sim está sujeito às penalidades e o condomínio pode sim adverti-lo, multá-lo e até compeli-lo a retirar o vidro ou a parte que estiver em desacordo com o que foi deliberado. Normalmente, uma ação judicial desse cunho, provado que o condômino alterou substancialmente a fachada, os juízes têm concedido uma liminar, ou seja, imediatamente o condômino tem que paralisar aquela obra e voltar ao estado natural. É um trâmite que pode perdurar aí por alguns anos. Por isso que é sempre mais interessante para o condomínio prevenir, orientar, aprovar, padronizar, do que depois correr atrás de reprimir o condômino infrator.